E aí, professor, traga-nos o seu olhar, por favor, que é professor e também é pesquisador da Universidade de Harvard. Aliás, até poderia pegar só essa parte Harvard e já ouvir de você, hein, professor, algumas informações sobre essa coisa de pesquisa, os cortes nos investimentos em Harvard. Mas eu vou reservar essa minha curiosidade para outro momento, para eu te perguntar sobre Donald Trump. Vitélio Brustolin, bem-vindo sempre. Obrigada pela gentileza das entrevistas. Mais uma vez, os juízes americanos estão ali concluindo que Trump foi um pouquinho além, né? Extrapolou os poderes presidenciais. Como é que tem funcionado esse equilíbrio entre os poderes? Existe equilíbrio, assim? Ou é muita ousadia querer um equilíbrio entre os poderes, professor? Bom dia, Elisa, Priscila, Américo, bom dia a todos. Essa é uma pergunta interessante porque o argumento do governo, Elisa, é de que o Nixon, lá em 1971, foi autorizado pela Justiça a aprovar o uso emergencial de tarifas. Então, o que o governo Trump está dizendo é que isso tem um precedente, né? O Américo já dizia que essa suspensão das tarifas pode ser derrubada, inclusive pela Suprema Corte, né? Por tribunais superiores. O governo também argumenta que a Justiça não teria poder para derrubar essas tarifas, mas sim o Congresso, onde nós sabemos que o Trump tem maioria. A questão toda, Elisa, é que essa medida desse tribunal diz que as ordens tarifárias mundiais retaliatórias, foram aquelas tarifas que o Trump impôs no dia chamado Dia da Libertação dos Estados Unidos, a Casa Branca chamou desse jeito, elas não podem ser aplicadas com base nessa lei de poderes econômicos emergenciais de 1977. É uma discussão bastante técnica. O questionamento é justamente esse, né? O Trump usou essa lei emergencial de 77 para impor as tarifas, dizendo que era uma questão de prioridade para os Estados Unidos, e realmente uma emergência, segundo ele, e que, portanto, esse seria o fundamento. Agora, veja só, as tarifas, aquelas de 10% que foram aplicadas ao Brasil, e esse foi o mínimo que foi aplicado, essas tarifas chegaram a 34%, por exemplo, em relação à China, chegou a 50% em relação a outros países, essas tarifas foram todas derrubadas. Mas as tarifas impostas pela seção 232 da Lei de Expansão Comercial de 1962, de novo, é um assunto bastante técnico, aquelas tarifas de 25% sobre a maioria dos automóveis, de peças importadas e todo o aço e alumínio importado, inclusive do Brasil, essas de 25% continuam em vigor, Elisa. Professor Vitélio Brustolin trazendo aqui os olhares em relação a essas decisões, embates nos Estados Unidos. E a gente já vai chegar aqui em mais um caminho disso tudo, porque além do que eu citei anteriormente, corte de verba, embate com China, embate com a Europa, tem a saída de Elon Musk, que a gente já vai chegar lá. Antes disso, deixa eu expandir um pouquinho mais aqui o olhar desse embate com a justiça, trazer o Américo Martins para poder fazer uma pergunta. Porque justamente, né, Américo, fica essa interrogação sobre, a justiça dizendo, parem as máquinas, Donald Trump, mas até que ponto, né, Américo, essas máquinas vão ser paradas? Pois é, bom dia, professor. Um grande prazer conversar com o senhor mais uma vez. Me chamou muito a atenção a alegação da Casa Branca quando informou que ia apelar dessa decisão. Eles disseram que não cabe a juízes que não foram eleitos tomarem esse tipo de decisão. O pano de fundo disso aqui é um grande embate institucional entre a presidência, o poder executivo nos Estados Unidos, e o poder judiciário. Como o senhor vê esse embate e a gente pode esperar novas derrotas do presidente Donald Trump? O embate é o que vai garantir que a institucionalidade dos Estados Unidos continue existindo. Nós vemos esse embate acontecendo desde aquela invasão do Capitólio, né? E o Trump passou ali pelo seu segundo pedido de impeachment e esse pedido de impeachment foi derrubado no Senado. Agora, a questão é que esse tribunal é um tribunal justamente dedicado ao comércio internacional. E dizer que esse tribunal não tem legitimidade é apenas um argumento retórico da administração Trump. E mesmo dentro da base de apoio do Trump, no Senado, por exemplo, os republicanos votaram para derrubar tarifas contra o Canadá, por exemplo, Américo. Então,
Vamos imaginar que essa discussão saia da justiça e vá para o Congresso, que é o que o governo tem tentado fazer. Mesmo dentro do Congresso, existe muita resistência nesse momento às tarifas, que são a base fundamental da política comercial do Trump, e mesmo ali ele pode sofrer derrotas, Américo.